Eu sou a Anne, eu sou professora da Escola Municipal Professor Coia Moac, sou formada em Pedagogia pela Unibrasil, fiz magistério pelo Instituto de Educação, fiz algumas pós-graduação aí pela minha vida, mas aqui importa mesmo, que é o mais interessante, o mais legalzinho aí, é a de alfabetização e letramento e metodologia da matemática. E esse é o Pedro. Oi, boa noite. Eu sou a Bruna. Eu sou formada pela Federal, pela Universidade Federal do Paraná. Eu me formei em 2018 e estou há pouco tempo ainda sendo professora, mas estou bem feliz. Fiz uma pós em alfabetização matemática e estou fazendo psicomotricidade funcional e relacional ali na PUC. Está sendo bem legal também. Bacana. Vou começar com a primeira, direcionando para a Bruna, que é a seguinte pergunta. Sobre insegurança, né? Quando você começou a dar aula para o ensino fundamental, se sentiu insegura? Se sim, se não, como foi? E o que você fez para superar essa insegurança, se teve ou não, né? Eu acho que acabei colocando nas minhas palavras a pergunta. Então, eu senti, sim, insegurança, principalmente pelo meu tamanho, assim. Todo mundo me confundia com criança lá, então eu entrei nessa, fiquei assim, tipo, todas as crianças do meu tamanho. Eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu dou conta? Porque eu tive 5 anos de estágio, que eu fiz, né, na Federal são 5 anos, e eu fiquei 5 anos na educação infantil. Então, a hora que eu cheguei numa escola de ensino fundamental, eu me senti totalmente perdida. Eu fiz estágio e era estágio na EJA, então, do ensino fundamental 1. Então, foi uma realidade muito diferente, né? A EJA tem os seus encantos, né? É outra realidade, é realmente pessoas querendo aprender, se esforçando ao máximo, e ali são muitas crianças com cada um com as suas demandas, que eu até anotei aqui, que é quando a gente sai da educação infantil, a gente se depara com o ensino fundamental, as crianças argumentam o tempo todo. Então, essa argumentação a gente foi trabalhando aos poucos. Eu entrei em 2019 na prefeitura de Pinhais, eu era PSS lá ainda. Realmente, foi uma demanda, assim, que eu estava preparada, como fala, pedagogicamente ali, com os conteúdos, eu estava, mas ainda não estava preparada para essa demanda emocional, é muita criança, é muita história. Então, eu respirei e escutei eles. Escutei o que eles queriam, como eles não queriam. Eu era professora de artes na minha primeira turma, e eu vi que eles não queriam ficar sentados, não queriam outras coisas, né? Então eu propus o máximo de coisas diferentes que eu queria que tivessem feito comigo para eles. Então foi assim que eu lidei com a minha insegurança, tipo, mostrando que uma sala de aula pode ser legal para eles, assim, e para mim também, né? Porque eu me divertia um monte. Nosso primeiro ano que eu fui para professora de fundamental era de artes, eu me diverti em todas as aulas. Eu falei, eu vou aproveitar o máximo, que eu sei que fui eu que escolhi. Claro que tem as partes difíceis, de brigas, assim, mas que a gente vai levando um pouquinho de cada vez. Mas foi assim que eu lidei com a minha insegurança, escutando o que eles precisavam e tentando me divertir junto com eles, mesmo em situações mais difíceis, assim, como em disciplina, coisas assim. A gente vai mudando o método ali. Isso aí, tentei ser rápido. Pergunta 2, com quem tá, meninas? A pergunta 2 eu vou redirecionar para a professora Anne Luiz. Então, existe formação continuada? Ela dá conta de atualizar as metodologias e necessidades do dia a dia? Existe. Na Prefeitura de Curitiba tem, em São José também tem, né? Eu tenho colegas de lá e tudo. É ofertado. Agora, é uma questão ali que tem um pontinho, né? Que eu penso. Nem todo mundo participa. A gente tem demandas, tem questão de locomoção, distância. Em Curitiba, por exemplo, às vezes eles ofertam um curso que é lá no SIC, eu trabalho no bairro Alto, eu tenho que voltar para dar aula no padrão seguinte, sabe? Então, daí ali fica um pouco complicado e tal. Eu tento participar de todas as ofertadas, as obrigatórias também, né? Sem dúvida, mas às vezes a demanda ali de locomoção, de se organizar e tal, acaba incomodando um pouquinho. Dá conta de atualizar? Dá. Só que às vezes até chegar no chão da escola, ela já chega desatualizada.
porque principalmente com relação a metodologias e tal, a coisa rola muito rápido, né? Por exemplo, a gente caiu de paraquedas no ensino híbrido, e muita gente nem sabia, nunca nem tinha ouvido falar da palavra. Entendi, obrigada, né, professora. Pronto. E daí, quando a gente caiu, né, de paraquedas e tal, e não, vamos estudar e vamos fazer. Então, boa parte que eu acho, assim, da nossa formação continuada é parte do individual. A gente que tem que ir atrás, a gente que vai pesquisar e a gente que vai fazer. Porque se ficar esperando chegar um curso, alguma coisa assim, ofertado pela prefeitura e tal, já chega atrasado. Porque é toda uma logística, né? Vem do governo federal, daí passa pelas formadoras, daí as formadoras preparam o curso, até chegar na gente, até chegar no professor regente mesmo, sala de aula, demora um pouquinho. É isso. Eu acho que a pergunta 3 sou eu, né? Eu acho que vou falar para a professora... Obrigada, professora Bruna. Como integrar os pais com as atividades da escola, com os filhos, e qual a função dos pais da aprendizagem das crianças? Então, eu coloquei aqui, eu fui anotando quando eu vi as perguntas, eu coloquei pais e coloquei um pontinho de interrogação. Porque no mundo ideal, né, os pais têm tempo para fazer as tarefas com as crianças, têm tempo para ler um livro com elas, têm tempo para uma noite de jogos educativos, tem isso, né? Só que a realidade é completamente outra, né? Os pais, a gente viu agora nessa pandemia que eles não têm com quem deixar os filhos, então aquele período que eles ficam na escola, realmente os pais precisam desse tempo, assim, não é, claro que eles entendem que a educação é importante, mas é um tempo que eles precisam, porque eles precisam trabalhar. Então eu vi que, tipo, os pais, eles, além desse tempo, as outras 4 horas, os crianças, a maioria, ficam sozinhas ou com os avós. Então, muitas crianças relatavam que elas faziam as tarefas na mesa que fazem as refeições. Então, já vê que não tem esse tempo para as crianças, né? Mas os pais são super importantes. Quando a gente, num outro mundo, antes da pandemia, assim, que a gente conseguia mandar tarefa de casa e trabalhinhos, assim, a gente via que tinha os pais realmente se esforçavam muito mais que os outros, e a gente tentava, quem não se esforçava tanto, assim, ou não tinha esse tempo, né, a gente não pode colocar também que não era o esforço deles, a gente tentava fazer em sala de aula com as crianças, um trabalho, uma tarefa, alguma coisa assim. Mas os pais são muito importantes. Eu falo para eles que é só o básico, assim, é ler um livro que a gente pode mandar para eles, é uma tarefa, é uma placa de trânsito que eles vejam as letras, tipo, não é, vai ter que pegar um livro, fazer um método, fazer o beabá, que os pais acham que esse método que eles aprenderam antes que eles têm que passar para as crianças, que esse só que dá certo. E na verdade não, é o dia a dia, é mostrar, fazer uma lista com eles, falar as letras. Então, o ponto maior é a gente tentar mostrar para os pais como eles são importantes. Eles ainda não pegaram esse cargo para eles nem na pandemia, assim. Eles colocaram tudo nas professoras e o que não for com as professoras é culpa nossa, assim. Então, é isso que a gente ainda está trabalhando, assim. Eu acho que falta ainda mostrar para eles como eles são importantes nessa parte, assim. Porque até em sábados letivos, que seria só um dia de passear com as crianças na escola, tem pais que ainda não conseguem ou não vão mesmo. Tem os pais que eles realmente falam para a gente não vai porque eu vou ficar dormindo. Então, tipo, a gente vê que realmente, às vezes, não tem interesse pela educação da criança nesse momento, assim, sabe? Então, eu acho que ainda falta os pais entenderem que eles também são importantes nessa parte, não só na educação de, obrigado, por favor, comportamento. Essa parte de educação, na parte pedagógica, também não é só a nossa função, né? Eles podem ter essa parte e é muito importante. É isso. Obrigada, professora. Agora é 4? Sim, Ralph. Ok, minha pergunta é para a professora Bruna. Como estimular o estudante a desenvolver a sua autonomia?
É a professora Anne. Professora Anne? Eu tenho como Bruna aqui, professora Anne, tá bom. Não tem problema, a gente responde. Com relação à autonomia, eu queria falar para vocês assim, estimular a autonomia faz os alunos ser protagonista do próprio conhecimento, né? Então, se eles tiverem autonomia, eles vão além e vão muito mais rápido. Por exemplo, se a gente vamos pensar numa criança que já foi alfabetizada. Ele precisa do professor, ele precisa da explicação, precisa, mas ele também dá conta de buscar um conteúdo a mais, ele também dá conta de aprender e fazer uma construção, de repente, e avançar além, né? Com relação à autonomia, como é que a gente estimula, como é que a gente desenvolve? Deixando o aluno fazer, né? Lá no bem simplesinho, lá no primeiro ano, eu entrego uma folha para eles colar no papel, mas eles recortam e eles colam, né? A gente tem a mania da perfeição, de que tem que ser tudo pronto, tem que ser rapidinho, né? E o professor também lá na correria acaba querendo fazer tudo. Deixa o aluno, deixa ele fazer, incentiva, né? E também parabeniza, diz que está certo, incentiva o esforço da criança. Olha, hoje ele cortou na linha, né? Hoje você não rasgou o papel, muito bem, né? Porque são essas coisas assim. E daí, no caso, o aluno vai ser protagonista do próprio conhecimento, né? Porque ele vai se ver produzindo, e não aquela educação bancária que a gente tinha antes, o professor em cima de um palanque que falava, né? E o aluno só ouvia em si, né? E é isso. Obrigada, professora. Ótimo, professora. Então, agora a pergunta 5 é para a professora Bruna. Recursos pedagógicos são eficazes no embasamento no processo de alfabetização? Então, eu até anotei aqui que recurso pedagógico é todo material que o professor, né, a professora, pode utilizar em sala de aula. Desde um papel, o giz mesmo, o giz é um recurso pedagógico, né? A gente usa ele o tempo todo, só que depende de como a gente está usando. Se a gente está usando só para despejar conteúdo para eles copiarem, é um jeito que está usando, mas dá para melhorar, né? Então, eu coloquei que é todo material que o professor pode usar em sala de aula para estimular, para desenvolver os alunos. Então, 2 que eu mais gosto, são meus favoritos, são jogos, em grupo, em dupla, individual, assim, tipo, eu no quadro e eles sozinhos, ou eles em grupos, eu gosto de ver como eles lidam com as situações, assim. E às vezes eu fico só olhando de canto de olho, assim, só para ver como que eles vão resolver um problema que eles mesmos construíram ali. Então, eu acho que jogos realmente minha paixão é ver como eles conseguem resolver esses problemas ali. E o que eu trabalhei bastante o ano passado foi mostrar para eles que o quadro também é deles. Então, todo dia a gente fazia... elencava alguma coisa que a gente ia escrever no quadro. Por exemplo, uma lista. Lista de coisas que tem no aniversário. Então, a gente escrevia no quadro... A gente não, né? Eles escreviam no quadro coisas que tinham no aniversário. Daí, um de cada vez. Prof, eu não sei escrever brigadeiro. Então, ao invés de eu falar as letras, as crianças iam ajudando ele, falando as letras. Prof, eu não sei como que faz o R. Então, as crianças mostravam lá no alfabeto. Olha lá o R. Como é o R de rato, olha lá. Então, eles meio que se apropriaram do quadro que todo dia era a mesma coisa. Eles olhavam para mim, prof, a gente pode fazer uma lista sobre coisas que tem em casa, cômodos da casa. Cada dia a gente fazia uma lista e depois eles escolhiam 5 palavras, eu acho, que eu falava para eles copiarem as palavras no papelzinho e desenhavam essas palavras. Então, eles usavam esse recurso pedagógico que antes era só das professoras, né? Para eles mesmos aprenderem. Então, foi bem legal isso. Então, eu acho que... Recurso pedagógico é realmente todo o material que o professor pode usar em sala de aula. Jogos, pecinhas, massinhas, brincadeiras, o próprio quadro, papel. Então, é isso. Muito bom. Obrigada, professora. Agora, a minha pergunta vai ser para a professora Anne Luíse.
Você modifica metodologias de acordo com o perfil de cada turma, estudante? Onde você busca essas inovações? Sim, a gente está sempre modificando, e não é nem só pelo perfil da turma, a gente tem uma turma bem heterogênea, então a gente acaba modificando metodologia até para aluno individual, fazendo tratamento individual. Hoje ainda conversava com uma professora colega minha que a gente faz, em média, mais ou menos uns 5, 6 planejamentos por aula, porque cada aluno tem a sua particularidade. Tem um aluno que só aprende no tradicional mesmo, no beabá, daí usa o método fônico e os jogos, e daí tem o autismo, tá, que, né, tem a sua característica, tem o seu hiperfoco lá. Eu tenho um autista que ele tem hiperfoco em desenhos. Então, toda atividade, todo material que é produzido para ele é por desenho. Agora ele está no Sonic. Então, a alfabetização dele é toda em volta do Sonic, entendeu? Não adianta eu querer falar de árvore, de qualquer outra coisa. Tem que usar o tema dele, né? O hiperfoco dele. Então, o que a gente faz? A gente, dentro do nosso possível, dentro das nossas limitações, porque também a nossa permanência não é eterna, né? Bem que nossa, como poderia? Mas a gente vai adaptando e transformando, e cada coisinha ali. E, a gente faz o planejamento, mas às vezes tem uma modificação que acontece na hora, sabe? A gente vai lá e escreve diferente para aquele aluno, prepara um material, um jogo, recorta as letrinhas da palavra para ele montar ali na hora, porque naquele momento a gente percebeu que o aluno precisa daquilo, sabe? Eu costumo dizer que o método eficaz é aquele que funciona. Né? Não tem um específico, isso inclusive eu escutei de uma professora da rede mesmo, né? Que agora ela está no núcleo, e eles sempre defendiam um método só, faça assim, tem que fazer com esse método, porque a prefeitura gosta desse método, nananã, e tal. Aí ela uma vez falou assim, mas o método eficaz é o que funciona. Pronto, né? E essa professora é da educação especial, inclusive, né? E é aquela coisa, não importa, o importante é que o seu aluno esteja aprendendo. Só que a questão nós temos a metodologia da prefeitura em si, mas essa metodologia a gente aplica para todos os alunos, e daí a gente vai atendendo as individualidades pontuais para cada um. Entendi, obrigada, professora. Como é para a professora Bruna, né? Como lidar com as limitações cognitivas, maturação cerebral, desenvolvimento motor dos estudantes para desenvolver determinadas atividades e processos. No caso, inclusão, né? Alguma coisa assim. Uhum. Adaptação, né? Pegar o que você faria para os outros e adaptar do jeito que a Profiane acabou de falar para a gente, né? É adaptação, mudar o que você faria para a turma inteira e ver o que é para aquela criança em especial, assim. Eu tenho uma aluna que é deficiente intelectual, então ela não vai acompanhar o que está na turma agora, mas eu vou trabalhar alguma coisa ao mesmo tempo com ela, né? Cara, professoras falam que a gente tem polvo, né? Que a gente está trabalhando todo mundo, mas a gente consegue trabalhar o individual ali, não sei como. Acho que é um poder que passa algum dia assim na vida. A gente podia ser menos, né? Eu podia ter só 4 braços, já estava bom, né? Mas 8 já é demais. Mas eu acho que assim, adaptação. Conhecer a criança também, né? A gente tem vários documentos que vêm com a criança quando você recebe uma nova turma. Então, a documentação, a avaliação que fizeram, laudo do médico, é muita coisa que a gente tem que ler para conhecer a criança, ver o portfólio do ano passado e ver aonde que ela está nesse momento, né? Tem criança que avança e depois volta um pouquinho, avança e volta um pouquinho. Tem criança que o ano passado parou em algum ponto específico e se continuar dali vai para frente. Então a gente tem que sempre conhecer bem a criança. Esses documentos são super importantes, que a gente ainda vai passar para a próxima professora que pegar, né, essa criança, mas a gente tem que aprender a se adaptar o tempo todo. E pode ser que essa adaptação que a gente tinha pensado antes, na hora da aula mesmo, não funcione, né? Então,
realmente adaptação e realmente conhecer a criança, conversar com os pais de como ela está em casa, como ela fez as atividades do ano passado, quais são as autonomias que ela consegue agora, qual ela ainda não consegue, né? Qual que a gente tem que trabalhar. Tem muitos alunos que a gente recebe que às vezes nem é o cognitivo, né? Que a gente tem que trabalhar primeiro. Primeiro é a autonomia, até onde ele consegue ir no banheiro, tomar água, conviver com as crianças. Depois que a gente vai para a parte pedagógica. Então a gente tem que estar sempre conhecendo bem a criança e se adaptando a cada momento. Eu cuido de uma... Eu tenho aqui que vai para a professora Anne. Quais práticas de alfabetização você acha mais efetivas? O microfone, professora. É o seu microfone. Então, essa eu respondi agora há pouco, né? Que para mim a prática é aquela que funciona. Mas a gente né, no que vai estudando, vai aplicando e tal, eu acho, né? O jogo mais importante é conhecer os níveis de escrita da criança, né? E saber em que ponto que está e como eu posso fazer para ajudar e alavancar. Então, daí tem os princípios do sistema de numeração. Sistema de escrita alfabética, né? São 10 pontos, 8 pontos. E daí são esses pontos assim que a gente vai levando em consideração e vai além. A gente vai vendo ali com a criança a palavra dentro da palavra. Ela coloca a palavra, a produção de listas também. Então, peraí que eu... anotar certinho, né? No caso, fazer... permitir que a criança faça por ela também, sabe? Além dos jogos, que ela manipule rótulos e descubra as palavras no seu dia a dia, né? Que ela leia as placas e tudo, além, né, dela identificando o som das palavras, né? E partir do texto, né? Primeiro a gente lê um texto e também vai apropriando essa criança, né? Ela vai ampliando o seu vocabulário e tudo, ela vai conhecendo o mundo e vai se inserindo nesse mundo alfabético, né? Porque nós estamos num mundo em que tudo é a partir da escrita. Então, ela precisa se sentir dentro desse mundo para daí ela avançar na escrita em si e fazer sentido, né? A gente tem que fazer a escrita fazer sentido para a criança, porque a partir do momento que ela percebe que a escrita é fundamental para a vida dela, né? Ela vai além. Lógico, a gente tem as particularidades, as individualidades, uma criança ou outra, que daí a gente acaba mudando o método, né? Vai para o método fônico, vai para as boquinhas, vai para o beabá mesmo e o silabário e tal, porque às vezes é só assim, né? É verdade. Obrigada, professora. A pergunta número 9 eu vou fazer para a professora Bruna, que é como abarcar essas diferentes habilidades, inteligências dentro da sala de aula. Então, é aquilo que a gente já tinha comentado antes, né? De fazer um pouquinho de cada e atender as particularidades. A gente sempre acaba falando muito das dificuldades, mas acaba esquecendo das inteligências, né? E da superdotação em si, que a criança ela vai além, né? Então, é toda uma questão, assim, que a gente precisa se adaptar e fazer com que o aluno vá além, né? Como a Bruna já tinha falado numa pergunta anterior, partir do que o aluno já sabe, né? Observar ali a documentação dele, o que ele traz, né? A bagagem que esse aluno traz, e partir dali. Nessa documentação que a gente recebe, portfólio, laudo médico, tudo, já tem várias dicas e tal de por onde partir, né? Que nem esse meu aluno que eu falei, eu entreguei ele para outra professora. Lá em fevereiro, ela não precisa partir do zero, ela já sabe que ele tem um hiperfoco no desenho, na construção, na modelagem, e ela vai, a partir dali,
dar continuidade, e daí, né, no caso, espero eu que ela consiga fazer a alfabetização dele acontecer, né, porque esse ano, por a gente estar no remoto, tudo, a gente deu foco nele só para ele se interessar pela escola. Obrigada, professora. Então, vamos finalizar com a última pergunta, que eu acho que, na verdade, algumas perguntas acabam que se complementando e mais ou menos parecidas, né? Então, essa última fala em avaliação, como avaliar as diferenças do desenvolvimento de cada um, como é que é feito esse processo de avaliação. Então, eu vou direcionar para a Bruna, já que a gente inverteu. Desculpa, gente, acabou a bateria. Não tem problema, não. Então, eu sou cria da Federal e meu professor, ele era fã do Lucchesi, assim, então na avaliação é 100% Lucchesi. Então, eu coloquei aqui que a avaliação diagnosticar e encontrar uma busca na melhoria da qualidade da educação daquele indivíduo. Então, diagnosticar aonde ele está e aonde a gente quer que ele vá. Então, diagnosticar não como algo ruim, né? O diagnóstico de um médico é descobrir qual a doença da pessoa. Esse é o diagnóstico de nessa parte ele ainda não aprendeu. Então, quais são os métodos que eu vou usar para ele chegar até onde eu preciso que ele chegue, na alfabetização e alguma coisa assim. Então, a gente consegue diagnosticar, e ele sempre fala na qualidade de pensar assim, aonde ele está e onde ele quer chegar, não comparado com os outros, assim. Eu acho que o principal é isso. Não colocar 0 a 10, quem está no 10 está bom, isso aí. Não, de 0 a 10 em relação a ele mesmo. Aonde eu quero chegar a ele mesmo. Ontem ele conseguiu ir até os 5. Então, pode ter criança que já esteja lá no 1000. Mas ele chegando até o 10, ele evoluiu muito, né? Então, essa é a avaliação que a gente tem que sempre levar em consideração. Aonde eu quero que meu aluno chegue e como ele melhorou em relação a ele mesmo, assim. Eu acho que o mais importante é isso, é não pensar em todo mundo sem pensar no indivíduo, é pensar aonde eu quero que ele chegue e como ele melhorou em relação a ele mesmo. Às vezes a gente faz alguma coisa, nossa, eu tive uma conquista que para as outras pessoas podem ser pouco, mas para mim, que antes estava aquém disso, né, consegui ir muito além do que eu esperava. Então, eu acho que é isso que a gente tem que sempre pensar na variação. Pensar na variação dele com ele mesmo, sem comparações. Apesar de a escola é 100% comparação, né, que é 100% números, as professoras, às vezes, eles obrigam a gente, né, a colocar as crianças em caixinhas. Então, os que sabem, os que não sabem, os que estão na metade, onde estão. Só que eles esquecem de ver que a gente está vendo esse processo, né? Essa melhoria que ele teve em relação a ele mesmo, né? Eu acho que isso que é o principal da avaliação. É olhar onde o indivíduo está, diagnosticar e buscar essa melhoria nesse caminho da aprendizagem dele e comparar ele em relação a ele mesmo. Bacana.